Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo e tô aqui para explicar mais um repertório, que agora falando da Tarsila do Amaral, da obra dela, Operários. Tem muita gente que fala que é Os Operários, mas eu acho, né, que é só Operários. Então, começando, a Tarsila do Amaral, ela é uma artista modernista. Então, ela foi uma das responsáveis a ter essa influência das vanguardas europeias e trazer isso para o Brasil. Ela fez parte da Semana de 22, ela foi muito importante. Então a Tarsila, ela produziu obras que dialogavam com a cultura brasileira e que quebrava esses padrões, essas tradições que tinham no Brasil em relação a artes, as artes que tinham lá. Então, agora falando sobre a obra. Na obra, eu tô olhando aqui, mas vou colocar aqui, ó, pra vocês. A obra a gente pode ver que tem um amontoado de pessoas de um lado e atrás seria uma indústria. Então tem um tubinho saindo fumaça, tem uns prédios atrás, tem várias pessoas de diversas etnias. Então, basicamente, qual que é o contexto dessa obra? Essa obra foi mais ou menos na década de 30, 1930, e estava tendo essa inovação do mundo capitalista para São Paulo. Então, ela fala majoritariamente sobre a industrialização de São Paulo. Então, muitas pessoas, muitos imigrantes desembarcaram em São Paulo para suprir essa necessidade dessa mão de obra barata nas indústrias. Mas o que esse quadro significa majoritariamente? Esse amontoado de pessoas, esse conjunto de pessoas, esses rostos cansados, simboliza esse crescimento industrial que teve no Brasil e essa diversidade populacional, essa diversidade étnica que já tinha no Brasil antes disso, mas que acabou tendo muito mais agora. O que a gente mais pode falar sobre esse quadro? Esse quadro, ele pode transmitir a ideia de que pessoas são reduzidas a operários. Como o título diz, né? Só operários. Então não são pessoas mesmo. Hum, não é passada essa ideia de pessoas, são só operários. Pessoas que só ficam nas indústrias. Tanto que elas estarem amontoadas nessa estrutura, passa essa ideia, porque não tem como você organizar pessoas assim, né? Na vida real, direito na vida real. Você tem que amontoar as pessoas. Então ela faz essa coisa no quadro para dar essa ideia de desequilíbrio, essa ideia de que meio que tem algo errado e que essas pessoas são só operários. Então meio que mostra essa condição precária delas de que elas não têm a própria identidade, sabe? Então o quadro, ele exibe esse rosto dessas diferentes pessoas com essa expressão ruim, essa expressão de exaustão, tanto que não tem ninguém feliz ali, né? Então, nessa composição, a gente vê que essa massa de gente aparece como um retrato dos trabalhadores fabris da época. Então, para que a gente pode usar esse quadro numa redação? Qualquer coisa relacionada ao trabalho, organização, não sei o que lá, trabalho, principalmente que está agora falando muito sobre a escala 6x1, para usar para qualquer coisa relacionada a isso. Ah, exploração de trabalhadores, qualquer coisa que envolva disso. O que mais? Industrialização, processo capitalista na sociedade, isso também dá para falar. Industrialização, deixa eu ver o que mais. Processo de produção, tecnologias relacionadas à indústria também dá para falar. E por último, também dá para falar de diversidade étnica, a diversidade étnica que tem aqui no Brasil. Então, com esse quadro você pode falar de cultura, de identidade, porque esse quadro ele também passa essa diversidade étnica que tem no Brasil. E é importante você explicar isso na redação, porque às vezes não vai dar para entender direito. Porque, por exemplo, o título Operários, aí você fala obra Operários da artista, vírgula, da artista modernista Tarsila do Amaral, vírgula, revela tal coisa. Então a obra, o nome da obra, ele fala muito dos trabalhadores em si. Então, se você for falar de diversidade étnica, por exemplo, você tem que se explicar um pouco melhor. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Não esquece de dar o like e se inscrever se você quer ver mais vídeos falando sobre repertórios. E é isso, foi muito legal falar de Tarsila do Amaral para redação. Ela é uma artista muito interessante. Tem outras obras dela também, se você quiser pesquisar depois. Ótimas para usar na redação. Antropofagia para usar.
Segunda classe, eu acho que tem essa, dá pra usar também. E é isso. Até a próxima!